Olá, meus queridos, minhas amigas, meus irmãos, a paz do Senhor. Está aqui o 7º vídeo dos nossos estudos, o estudo do conhecimento da palavra. Eu sou o presbítero Adalberto e mais uma vez eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Esse é o Grito da Meia-Noite, o intuito de te ensinar a compreender a palavra de Deus. É como se fosse uma pregação, é como se eu pregasse ensinando, é como se eu ensinasse pregando. Então, por isso que eu gosto de ser bem breve, eu não gosto de me demorar muito, eu gosto de ser rápido e objetivo. Desde já vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, que nós vamos ler esta passagem, tá? É um textozinho que nós vamos ler, falando sobre a missão dos 70 discípulos e um perigo que havia dentro dela. Você vai conhecer e nós vamos mais uma vez aprender junto. Meu abraço para todas as igrejas do Gardênia, todos os meus amigos que assistem esse vídeo. Amém? Desde já eu peço que você venha se inscrever, que quando você se inscreve, toda vez que eu fizer um vídeo desses estudos, dessa explicação dos textos, da interpretação, você vai receber e você vai passar a compreender e entender a palavra de Deus do jeito que ela é. Vamos lá? No Evangelho de Lucas, capítulo 10, vamos ler e vamos ver o que foi esta missão. Diz assim, no capítulo 10, versículo 1, o texto diz, a missão dos 70 discípulos. E ele começa assim. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, em todas as cidades, lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é, e em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Olha. O 4. E não leveis bolsa, nem alforjes, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, a paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, voltará para vós outro a vossa paz. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes, vos receberdes, comei do que vos puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos agora sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus, eu via Satanás caindo como um raio do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Amém? Eu li com cuidado, li bem devagar, para que seja bem explicado, né, os versículos do texto. Agora vamos compreender o texto, o mistério da missão dos 70 e um perigo que tinha no meio da missão que eles não perceberam. Agora vamos à explicação do texto e as suas revelações. Tá? Um pouco atrás, em Lucas, no capítulo 9, versículo 51, diz assim: Jesus, antes da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Poucos dias antes de Jesus ser crucificado, ele sentiu desejo de ir até Jerusalém. E no capítulo 10 diz assim: e depois disso designou o Senhor 70 dos seus discípulos. Então Jesus, antes de morrer, ele enviou ainda 70 pessoas para pregar o Evangelho, para completar a obra. E eles foram enviados a Samaria. Jesus diz no capítulo 2 que a seara era grande, mas era pouco os trabalhadores. Ou seja, o Senhor olhou para a terra e viu nas pessoas necessitadas de uma palavra, pessoas com corações sensíveis, sabe? Pessoas que estavam carentes, pessoas passando por momentos difíceis que precisavam de uma palavra, precisava de alguém que ajudasse, precisava de um conselho, pessoas que já estavam há muito tempo sofrendo. Ele olhou para aquela terra e viu muitas e muitas pessoas carentes. Então, ele fez uma comparação de que a seara, ou seja, toda a plantação, isso é uma comparação que ele fez, a plantação está tudo maduro, mas precisa de trabalhadores, precisa de segadores para poder fazer a colheita. Então ele viu que o tempo era oportuno. Pessoas carentes da palavra de Deus. Nos dias de hoje, a gente não se vê muito isso. Pessoas carentes pela palavra, dificilmente. As pessoas hoje estão se apegadas a muitas outras coisas, mas a palavra mesmo, as pessoas não estão sentindo necessidade de palavra. Está aqui o grito da meia-noite para ajudar a pessoas assim, pessoas que estejam necessitadas de ouvir uma palavra, né, de ouvir palavra de Deus sincera e verdadeira. E Jesus enviou, diz no capítulo 2, ele disse que a terra estava dando fruto, e ele enviou. No versículo 3, ele diz assim: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Quando Jesus disse assim, ide, Jesus estava dando autoridade àqueles discípulos. Ele estava dando poder para aqueles 70 homens. E quando Jesus fala assim, vai, ele aponta para você e fala, vai, é a mesma coisa que ele está dizendo assim, eu acredito em você, eu confio em você, eu sei que vai dar certo, eu estou apostando em você. Então ele diz, ide. Mas tem uma coisa, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. A gente sabe, gente, que se enviar cordeiro no meio de lobos, eles vão ser estraçalhados. Os lobos vão comer, vai devorar os cordeiros. Então Jesus estava fazendo uma comparação aqui, que eu estou mandando vocês no meio de pessoas que não vão ser muito boas. Eu vou mandar vocês, crentes, no meio de gente que não presta. Eu estou enviando vocês como cordeiro no meio de lobos, porque havia sim o perigo de ser devorado. Sabe como? Quando o crente, uma pessoa boa,
está no meio de pessoas ruins, pode acontecer duas coisas. Ou o crente ganha a pessoa, ou a pessoa ruim vai ganhar o crente, vai desviar o crente. Ou o crente converte ele, ou ele desvia o crente. E esse é o perigo de ser devorado. Aqui também significa diretamente o perigo das ovelhas virar lobo. Olha só que coisa tremenda, uma revelação dentro desse versículo. Por causa do contato direto com a pessoa e o tempo de estada com ela. Posso fazer uma comparação de um trabalho. A pessoa quando entra num trabalho, ela vai estar ali 1, 2, 3 anos junto. Contato direto e o tempo. Isso influi muito. Porque um crente que tem um comportamento genuíno, verdadeiro, como crente, como filho de Deus, ele, com as palavras que ele tem, ele consegue converter uma pessoa, ainda que ele não diga nada. O próprio comportamento dele vai mudar a vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai chegar para o crente e vai falar assim: eu gosto da maneira que você é, eu gosto do jeito que você fala, eu gosto da maneira que você se comporta. E aquela pessoa aos poucos vai sendo mudada. Ou seja, o cordeiro ganhou o lobo. Versículo 4. Jesus diz assim: não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ele disse para não levar nada, para que não houvesse receio de faltar alguma coisa por causa da missão. Ele disse: não leveis nada, porque se a pessoa levar alguma coisa, ela vai estar confiando. Eu, por enquanto, eu tenho isso. Se acabar esse meu mantimento, se acabar o meu dinheiro, eu vou voltar para o meu lugar onde eu estava, porque não vai dar mais certo. Então Jesus ele estava garantindo isso, não leva nada. Sendo perto ou sendo longe, eu estou convosco. Aconteça o que acontecer, não vai vos faltar nada. Eu vou estar com vocês. Isso significa: não leveis bolsa, não leveis alforje, não leveis nada. Simplesmente confia em mim, que eu vou mandar o suprimento. Continuando no versículo 4, né? E ele diz assim: e a ninguém saudeis pelo caminho. Não era para saudar a ninguém no caminho. É curioso, porque é uma explicação que diz que vai ter pessoa que você vai ter que evitar. Tem pessoas que a gente tem gente que não presta. Jesus está falando: olha, vai ter gente que não presta. Não saudeis a ninguém, porque tem gente que não vai com a tua cara. Elas não vão gostar de você, vão lançar laços, vai atrapalhar a obra. Então, a ninguém saudeis. Evita o homem faccioso. Vão ser pessoas que vai querer te parar. Pessoas que vai querer impedir a missão. Versículo 5 diz assim: e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Olha agora essa explicação, essa situação. Ao entrar numa casa, no início, todos vão ser receptivos, todos vão ser carismáticos. Vocês vão dizer que a paz seja nesta casa. As pessoas vão te receber. Você vai dizer que a paz seja nessa casa. Se aquela pessoa tiver paz, que continue assim. Que todo crente que tenha paz, que continue assim. Por isso que nós, o povo de Deus, o povo crente, a gente saúda: a paz seja contigo, a paz do Senhor. Porque se houver ali crente, a paz seja nesta casa. Versículo 6. E se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Porém, se não houver, voltará para vós a paz. Se houver ali um filho da paz, significa que
nem todos serão de paz. Meu Deus, o que eu fiz para essa pessoa? Né? Uma pergunta. Você entrou numa casa, você entrou num lugar, tem uma pessoa que não tem paz, aquela pessoa vai começar a te incomodar, aquela pessoa vai começar a tirar a tua paz, aquela pessoa vai fazer de tudo para te atrapalhar, para impedir o seu serviço, aquela pessoa vai começar a fofocar de você e vai ter uma hora que você vai dizer, meu Deus, o que eu fiz para esta pessoa? Porque o versículo 6 mesmo diz, se ali houver algum filho da paz, esses não são filhos da paz, esses são filhos de atribulações, são filhos de perturbações. O que importa é que você tenha paz, isso é o que importa. A paz com Deus, ela vai voltar para você. O que importa é que você tenha paz com Deus. Aquela pessoa, ela já pertence à tribulação. Tem pessoas que não conseguem ouvir você falar. Quando você abre a boca, que você começa a falar de Deus, aquela pessoa se incomoda, fecha a cara, sai de perto e ainda reclama. Então não são filhos da paz. Versículo 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Esse é o versículo 7. É a mesma coisa que Jesus está falando. Ele se fala, permanecei ali naquela casa. Por quê? Vai acontecer de alguém se agradar das suas obras. Vai acontecer do seu trabalho de alguém se agradar das suas palavras, simpatizar com você, a ponto de querer que você fique mais um pouco, a ponto de querer que você fale mais um pouco. Fala mais um pouco desse negócio da Bíblia. Fala mais um pouco de Deus. Eu gosto quando você fala. Olha que coisa tremenda. Está vendo? Que é o que diz versículo 7. Permaneceis nesta casa. E ele ainda diz, não mudeis. Olha só. Ficai na mesma casa, comendo do que tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. E não andeis de casa em casa. Ele está falando para não ficar inquieto de casa em casa. Porque tem casos aqui, ele estava passando a instrução para os 70, dizendo que vai ter lugar que a comida não vai ser boa. Vai ter lugar que a refeição não vai ser boa. E vocês vão querer ir logo para outra casa, mas não andeis de casa em casa. Vai ter igreja que a palavra não vai ser boa. Vai ter igreja que vai ter pessoas que não têm palavras boas. Você vai querer mudar de igreja. Ele disse, permanecei ali, até dali saíres. Ou seja, tenha um pouco de paciência. Não mudeis. Mas vai ter alguém que vai precisar de você. Tem alguém que vai estar de olho no teu comportamento. E aquela pessoa talvez vai à igreja por sua causa. Aquela pessoa vai participar do culto por sua causa, por causa das suas obras. Versículo 8 diz assim, em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante de vós. Comei de tudo. Os samaritanos eram considerados, nessa época aqui, pessoas impuras. Alguns até criavam porcos. Os judeus, eles não comiam carne de porco. Muitos dos judeus até hoje não comem carne de porco. Mas, gente, se Deus deu a missão, Ele garante o alimento. O sustento, a alimentação, ela vai ser abençoada, porque Jesus disse, comei de tudo que puserem na mesa. Ele disse de tudo, tudo. O quê? Ele especificou não comer porco, ele especificou não comer cabra, não comer carne, ele especificou não, ele disse, comei de tudo que porem à mesa. Porque se Deus está dando a missão, Deus, Ele dá o sustento. Vamos ver o próximo versículo, que é o 9. Agora,
curai os enfermos, que nela houver, e dize-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Ele deu o poder para curar enfermo, ele deu o poder para pregar a palavra, ele deu o poder para levantar, ressuscitar os mortos, Jesus deu o poder para dar visão. Então todos estavam revestidos de poder para a missão. Está na missão, você tem poder. Você se sente um chamado de missionário? Deus está te dando poder, você já tem o poder. Versículo 10. Mas em qualquer cidade em que entrardes, não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó dos nossos pés nós vamos sacudir contra vós. Tem gente que não vai querer nem te receber, nem te ouvir, e Deus realmente vai mandar você parar e até orar por essas pessoas. Quem vos rejeitar, diz a palavra, quem vos rejeitar a vós, rejeita a mim também. Quando você prega com uma pessoa, a pessoa te rejeita, ela rejeita a Deus. Quando aquela pessoa não gosta de você, ela não gosta de Deus. Quando você envia pelo Facebook uma palavra e você não tem resposta, aquela pessoa não quer saber de você, aquela pessoa não quer saber de Deus. Quando você dá um bom dia no WhatsApp com aquelas mensagens do Evangelho, a pessoa não responde, pessoas não querem saber. Essas pessoas estão rejeitando a Deus. Elas curtem, compartilham qualquer outro tipo de qualquer outra coisa, mas estão menosprezando a palavra e estão menosprezando o maior amigo da nossa alma, que é Jesus. Isso é o que ele está dizendo aqui. Até o pó. Então se ele está mandando os discípulos limpa até os... Sacode o pó dos vossas sandálias. Deixa o pó lá, que nem o pó, nem a terra serve para vir colado contigo. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele no versículo 17, agora é uma coisa muito tremenda agora que acontece, isso aqui eu achei maravilhoso. No versículo 17, depois deles terem ido, aconteceu tudo conforme o Senhor falou, o poder que Jesus deu, curaram enfermos, né? Pregaram a palavra, executaram a missão conforme o Senhor falou, e houve um grandioso sucesso. Agora vamos ler o versículo 17, que diz assim, olha só o versículo 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. O retorno, olha só o retorno. Ninguém parou, ninguém desistiu, e foram todos os 70, e os 70 voltaram. Ninguém desistiu, ninguém parou, ninguém ficou no caminho, ninguém sofreu nada. Diz a palavra que eles voltaram e trouxeram um relatório ainda por cima. Eles disseram, né, voltados, possuídos de alegria, realizaram tudo segundo a ordem do Senhor e com alegria no que fizeram. E Jesus, vendo o alvoroço, ele pergunta, e aí? Olha só Jesus perguntando. Vamos fazer aqui uma alusão. E Jesus perguntando, e aí? Quantos foram curados? Quantos receberam a palavra? Olha só que maravilha, Jesus perguntando para eles, né? Fala para mim, Jesus estava ali, isso não está escrito, eu estou fazendo aqui uma figuração do acontecimento. Eu estou aqui interpretando, Jesus, né, ansioso para saber quantos receberam a palavra. Mas, olha só, logo eles dizem, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. A resposta não foi totalmente, aliás, foi totalmente fora da expectativa de Jesus. Jesus, ele disse, vai para o enfermo, expulsar o demônio,
né, prega a palavra. Jesus não perguntou sobre os demônios. O Senhor, olha só, Senhor, eles disseram, até os demônios nos obedecem. De todas as obras que realizaram, enfrentaram, uma que não esperavam era uma guerra espiritual contra os demônios. Eles não esperavam isso. Houve uma guerra espiritual, só que eles venceram, porque eles receberam o poder. Antes, todas as pessoas que não conheciam esta obra, elas guerreavam através de oferenda, através de sacrifício, de rituais, né? Eles faziam cerimônias para expulsar demônio. Mas eles não conseguiam, porque as pessoas de antes não tinham o poder de Jesus. Mas aqui, com o poder que o Senhor deu, eles conseguiam expulsar os demônios. Mas o interesse de Jesus era o relatório, quantas almas nós ganhamos. Nós não somos, gente, capazes de guerrear contra demônios, pois são muito poderosos. Eles são poderosos, eles têm tática de guerra, eles sabem como guerrear. Os demônios, nossos inimigos, são invisíveis. Nós não sabemos de que maneira que eles vão atuar. Mas pelo nome de Jesus, nós conseguimos vencê-los. E Jesus advertiu a eles, quando chega aqui no versículo 18. Olha, presta bem atenção agora, que isso é muito importante para a vida de todos os crentes, na vida de todas as igrejas que nós vemos até hoje. Essa resposta aqui ela é muito grandiosa. Foi uma advertência, um perigo que eles correram, que é o versículo 18, que diz assim: E disse-lhe Jesus, eu via Satanás cair do céu como um raio. Jesus aqui trouxe uma advertência muito perigosa para eles. Eu via Satanás caindo do céu como um raio. No versículo 19 ele completa o 18, que diz assim: Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, vocês estão alegres porque expulsaram demônios? Vocês ficaram alegres porque eles se sujeitaram a vocês? Eu é que vos dei poder. Esse poder veio de mim. Eu é que vos dei. Porque eu via Satanás caindo do céu como um raio. Eu quero dizer para vocês que ele lá em cima tinha poder também. Mas o coração dele se elevou. E por causa do poder que ele tinha, ele caiu. E agora vocês estão alegres porque vocês têm poder para expulsar demônio. Já viu pessoas falando por aí, né? Vamos pisar na cabeça de Satanás, ele está debaixo dos nossos pés. Não, não, não. Isso não é nosso poder. Isso não é poder seu, é poder do Senhor, do nome de Jesus. É o nome de Jesus é que faz. Então ele traz uma advertência para termos cuidado. Tem gente que brinca, conversa com o demônio, manda rolar, manda levantar, manda sentar, manda sair da pessoa. Sai dele, demônio. Daqui a pouco volta para ele, demônio. Não se faz isso. Porque Jesus não conversava, dificilmente Jesus conversava com o demônio. Ele só falava, cala-te e sai dele. Então ele trouxe aqui uma advertência muito grande a respeito disso. E logo depois, que é o versículo 20, que também é maravilhoso e tremendo, Jesus diz assim: Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Oh glória! Ele traz agora essa alegria. Ele mostrou um perigo que todos os crentes correm, porque luta com o demônio agora, daqui a pouco, quando o crente estiver fraco, o demônio pega o crente. E ele disse, não fica alegre por isso não, fica alegre porque os vossos nomes está escrito nos céus. Nesta hora, estou dando poder a todos, porque tem gente enfrentando demônio sem poder.
Tá vendo só, gente, que coisa? É pelo meu nome, é pelo nome de Jesus é que conseguimos vencer. É pelo nome de Jesus é que somos salvos. É pelo nome de Jesus é que somos curados. É pelo nome de Jesus é que temos o nome escrito no livro da vida. É pelo nome de Jesus que essa palavra está chegando até você. Tá aí. Mais um texto da Bíblia. Um texto explicado através, dessa pequena passagem. Que é como se fosse uma pregação que parece estudo. É como se fosse um estudo, como se fosse a pregação. Se inscreve, tá? Se inscreve aqui. Muitas pessoas precisam ouvir isso. Compartilha, manda para alguém. Tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem irmãos da igreja, tem pessoas que não conhecem a palavra. Vai passar a conhecer. Se você se inscrever e compartilhar, olha lá o sininho, toca lá o sininho. Manda a pessoa tocar o sininho. Eu vou mostrar a vocês aqui no meu vídeo como vocês vão achar todos os meus vídeos, tá? Eu vou mostrar aqui, vou botar aqui um trechozinho do vídeo explicando como vocês vão achar todos os meus vídeos e compartilhar, e se inscrever, e tocar lá o sininho. Eu vou mostrar como é, porque às vezes eu boto no Face e muita gente não consegue se inscrever e às vezes não consegue nem comentar. Comenta também, vê se você gostou. Se tiver alguma pergunta, faz a pergunta que eu vou responder a você, tá bom? E eu agradeço muito a Deus, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.